Sou Cláudio Ferraz, economista-chefe da Galápagos Capital, e esse é o Weekly Macro View do dia 17 de julho. Começando pelo ambiente geopolítico internacional, conforme já havia sinais na última semana, o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã não sobreviveu e o conflito voltou a reescalar esta semana. O Irã atacou bases militares no Golfo e Washington restabeleceu o bloqueio naval aos portos iranianos e realizou noites consecutivas de ataques a alvos no país. Mais grave, o Irã teria pedido aos Houthis do Iêmen que se preparem para interromper também o tráfego no Mar Vermelho, abrindo a possibilidade de interrupção de um segundo fronte logístico, em Bab el-Mandeb. O petróleo Brent subiu, acumulando alta de mais de 10% na semana nesse contexto. Assim, encerramos a semana com o risco de fechamento simultâneo de Hormuz e Bab el-Mandeb, criando uma perturbação potencial persistente e maior na oferta global de energia. E esse risco chega justamente quando a inflação deu mais sinais de arrefecimento. Nos Estados Unidos, a inflação de junho surpreendeu para baixo e de forma expressiva. O CPI cheio recuou 0,4% no mês e o núcleo ficou praticamente estável. A surpresa foi disseminada, mas algo concentrado em serviços, com o Supercore em deflação. Parte disso pode refletir efeitos temporários, mas a composição foi de fato mais benigna, em nossa opinião. No dia seguinte, o PPI, índice atacado, confirmou a direção. Também veio negativo no mês, ante uma expectativa de estabilidade. Com isso, a mediana de mercado para o Core PCE de junho, que ainda vai ser divulgado, foi reduzida para baixo, para algo em torno de 0,15% a 0,18% no mês, um número mais confortável. Para o Fed, nossa visão, o efeito imediato foi tirar da mesa a discussão de mercado de uma alta já em julho, que havia ganhado força dias antes com uma fala dura de Christopher Waller. Waller, do Fed, havia sido enfático, dizendo que não importa como se corte, a inflação acelerou este ano e segue incompatível com a meta. Assim, o CPI benigno parece ter mudado o tom de curto prazo. Dito isso, o tom da comunicação do Fed sugere, a nosso ver, que uma alta segue na mesa até o final do ano, a depender da evolução dos dados. E assim vale monitorar de forma detalhada o discurso de membros do Fed. Nessa semana, do lado mais construtivo, tivemos Williams, que afirmou haver razões encorajadoras para acreditar que a inflação atingiu o pico, com as expectativas ancoradas. Mas Logan indicou a necessidade de concluir o trabalho da estabilidade de preços, avaliando que a inflação não converge para 2%, mas mais para perto de 2,5%. E Chairman Walsh ponderou que a inflação mais baixa recente não é missão cumprida, reforçando a doutrina que, no limite, a inflação é uma escolha do Banco Central. Por fim, de forma algo reveladora talvez, Jefferson, um dos membros mais dovish do Fed, admitiu que a falta de progresso da inflação poderia justificar uma alta, indicando que o debate lá no comitê se disseminou. Em resumo, a alta de julho saiu de cena, mas o regime segue sendo de manter ou subir, ou como temos dito, de hold or hike. Na atividade nos Estados Unidos, por fim, as vendas no varejo de junho também vieram fortes, com o consumo de bens fechando o segundo trimestre em ritmo robusto. Indo para a China, o PIB do segundo trimestre veio em 4,3%, dentro da meta, com uma economia em duas velocidades, indústria e exportações fortes, consumo e imobiliário frágeis. Os dados de junho, de fato, melhoraram, mas reduzem a urgência por novos estímulos. Indo para o Brasil, os últimos dias também vieram com dados importantes. O IPCA de junho, na sexta passada, surpreendeu para baixo, com acomodação disseminada e recuo de serviços subjacentes e na média de núcleos. O Focus reagiu a isso na segunda-feira, com o IPCA de 2026 caindo para 5,16%. Dito isso, as expectativas seguem desancoradas, e a melhora foi mais forte no curto prazo, enquanto ainda há uma piora das expectativas mais longas. E não vemos reversão nesse quadro a curto prazo. Na atividade, os dados da semana sugerem a moderação esperada para o segundo TRI. Comércio e serviços de maio vieram mais fracos, embora a indústria siga resiliente, e o BCBR que saiu hoje tenha vindo um pouco mais forte que o esperado, mas ainda moderado. No fundo, é um segundo trimestre mais modesto, mas que ainda não aponta para a abertura de hiato necessária para que a inflação venha a ceder. Sobre o Banco Central, seguimos sem comunicação relevante. Os dados recentes em meio ao discurso de junho mantêm uma expectativa de corte em agosto, mas o petróleo, novamente em alta agora, um Fed dividido e ainda duro, e os riscos evidentes do quadro doméstico, que não sugerem convergência da inflação para o horizonte relevante, sustentam uma postura cautelosa ao nosso ver. Olhando à frente, 3 temas devem dominar. Primeiro, de novo, a geopolítica e o petróleo, se a escalada agora com risco de contágio para o Mar Vermelho vier a se provar de fato persistente. Segundo, os bancos centrais. Com o Fed em silêncio na próxima semana, as atenções devem se voltar para a reunião do Banco Central Europeu. E por fim, no Brasil,
código de dados também esvaziada, a atenção fica no plano de fundo externo e na evolução de dados ou de informações sobre prêmio de risco doméstico e de divulgação de pesquisas de opinião esperadas. Seguimos atentos, boa semana e até breve.